Olá meninas, tudo bem por aí? Graças a Deus, mais um Mulheres da Bíblia, onde nós vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos encontrar ali, né, orientações, ministrações, para o nosso coração, para nós mulheres, de uma maneira muito específica, muito especial, como o Senhor sempre faz. Nós estamos em Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos passar aqui vários capítulos, porque nós temos poucas menções, de mulheres nesses capítulos e nessas histórias, porque aqui nós estamos vendo sobre os reis, né, sobre a lista de reis, a vida, alguns é bem curtinho o que tem de relato, alguns um pouco mais, mas a gente tem poucas menções a respeito das mulheres, mas eu creio que com certeza, muita coisa o Senhor tem para ministrar o nosso coração nesses capítulos, nessas menções que a gente encontra. Então vamos lá, segundo Reis capítulo 12, ali já no verso 1, diz assim: No sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então aqui a gente vê um rei, né? O rei Joás, ele começando a reinar, e aí tem a menção do nome da mãe dele, né? E que esse rei, ele fez o que o Senhor aprova. Nós vamos ver vários reis do reinado de Judá e de Israel, porque as tribos foram divididas, né, depois do reinado de Salomão. Quando entra o filho de Salomão, o reino é dividido, fica Judá, onde está Jerusalém, e depois, né, uma outra parte ali, o restante das tribos, o reinado de Israel. Aqui Joás, ele reinava sobre Judá, né, de Jerusalém, e aqui diz que ele fez o que o Senhor aprova. E aqui tem a menção da mãe dele. Nós encontramos então isso no capítulo 12, aqui de Segundo Reis. Aí a gente vai para o capítulo 14 de Segundo Reis, deixa eu entrar aqui, que também nós temos uma menção de um outro rei que toma o trono, no capítulo 14, verso 1, que diz assim: No segundo ano do reino de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Então a gente viu Joás, né? Joás, então, é sucedido pelo seu filho Amazias, e diz aqui, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás. Contudo, os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então aqui a gente tem o filho, né, de Joás aqui, sucedendo seu pai, tem aqui a menção do nome da mãe também, né? E diz que ele fez também como pai o que o Senhor aprova. Eu quero ler aqui no capítulo 15, depois a gente comenta desses versículos que a gente acabou de ler. Aqui no capítulo 15 agora, de Segundo Reis, no verso 1 de novo, diz assim: No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então, eu queria juntar
esses versículos que a gente leu, tanto do capítulo 14 quanto do capítulo 15, que são reis diferentes, que eles vão sucedendo. Então, o filho vai tomando, né, o trono no lugar do pai, e até aqui a gente viu, né, exemplos bons, né, de reis, onde tem a menção do nome da mãe, e diz: olha, fizeram o que o Senhor aprova, mas tanto, né, no capítulo 14 quanto no 15, a gente vê, diz assim: fez o que o Senhor aprova, como o seu pai, mas, contudo, né, como é que fala aqui? Contudo, eles não, deixa eu pegar aqui. Contudo, eles não derrubaram os altares, eles permitiram que o povo continuasse oferecendo sacrifícios a falsos deuses, né. Então, eles fazem algo bom, que é aprovado por Deus, mas eles não fazem algo completo. Eles fazem pela metade. Eles, agradam a Deus, eles fazem o que Deus aprovava, eles fizeram o que Deus aprovava, mas eles não continuaram, né, eles não permaneceram na vontade de Deus, prevaleceram ali na vontade de Deus, mas o que que eles fizeram? Eles seguiram exemplos dos pais, né, os pais deixaram algumas coisas, deixaram altares de falsos deuses e eles repetiram a mesma coisa, né. E a gente vê que isso foi somando na vida ali, né, do povo, trazendo o juízo de Deus, trazendo maldição, fazendo com que o povo, aos poucos, fosse cada vez mais se distanciando de Deus. E isso, eu creio, é algo que deve chamar a nossa atenção, né. Eu creio que a gente pode aprender com isso, de que, Deus ele se agrada quando nós vivemos em princípios, quando nós obedecemos a Ele, quando nós seguimos aquilo que Ele nos orienta, mas, nós precisamos ser zelosas daquilo que nós fazemos, porque fazer pela metade tem as suas consequências, né. Teve aqui consequências boas, porque naquilo que eles foram fiéis, com certeza Deus honrou, Deus abençoou. Porque Deus ele honra a palavra dele, né. Então quando nós obedecemos, quando nós vivemos algo que é da vontade de Deus, com certeza, a Bíblia diz que as bênçãos elas vão nos alcançar. Isso é uma lei que Deus estabeleceu, é algo que ele colocou e disse: "Olha, é assim que vai acontecer. Se você caminhar nos meus caminhos, se você fizer aquilo que é a minha vontade, não tem como, né, a gente vai ser abençoada". Agora, se a gente também, né, não é criteriosa, não tem cuidado, não zela por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós vivemos, se nós permitimos que, algumas coisas permaneçam na nossa vida e que não tem nada a ver com Deus e, pelo contrário, nos distanciam de Deus, em algum momento isso vai pesar, em algum momento isso vai trazer consequência, como aconteceu aqui, né. Então seguiram o exemplo dos pais, aqui tem a menção da mãe, então com certeza a mãe também estava próxima, tanto a mãe quanto o pai, fizeram o que aprovava a Deus, mas eles permitiram que coisas que distanciavam de Deus continuassem ali também. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, né, muito cuidado. Eh não ter essa, essa não sei se é uma flexibilidade, mas assim, a gente ter, né, coisas ali de Deus e a gente, fazer aquilo que agrada a Deus, mas permitir outras coisas continuarem. Não, nós precisamos zelar pelo nosso coração, zelar pelo nosso pensamento, zelar por aquilo que nós vivemos, zelar pelo que está na nossa família, o que permanece na nossa família, o que entra, né, ali. Será que o que eu estou permitindo entrar na minha vida, será que o que eu estou permitindo entrar na minha família tem, né, um potencial para nos distanciar de Deus?
Tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado. Eh, Muito cuidado também, sabe, de, colocar pesos, assim, sabe. "Ah, isso aqui eu não abro mão, porque isso eu tenho certeza, é um princípio de Deus. Mas isso aqui, ah, parece que não é tão, né, sério, ou não tem tanto problema", mas se é algo que Deus não aprova, tem problema. A gente não pode minimizar as coisas, sabe, de falar: "Ah, mas isso aqui é uma coisa muito, pô, pequena", né. Às vezes as pessoas elas têm essa mania de colocar, tamanhos nas coisas, né. Então, nossa, isso aqui, né, esse pecado, não, esse é terrível. Esse pecado, não, esse não é tanto, né. Não existem esses tamanhos, esses pesos que Deus dá, né. A palavra de Deus é uma só, princípio é princípio. Aquilo que não é de Deus, não é de Deus, né. Então aqui essa, eles não fizeram, eles não olharam dessa maneira séria para todas as coisas. Eles pesaram e falaram: "Não, isso aqui é importante, isso aqui nós vamos viver, isso aqui agrada a Deus, isso aqui, acho que não tem tanto problema". E teve muito problema, né, coisas que talvez a gente ache muito pequena, mas que vai entrando, sabe, às vezes vai penetrando ali, vai tomando um espacinho no começo que parece que nem incomoda, mas se entrou, vai começar a tomar uma proporção muito séria. Eu vou dar um exemplo aqui, né, por exemplo, questão de mentir, né. Não, mentir é completamente errado. Mentir é algo do diabo, a Bíblia já fala. Então, mentir eu já sei que isso é errado, eu não vou mentir, porque isso eu sei que não agrada a Deus. Mas, em algumas situações, uma mentirinha, sabe, uma coisinha boba, assim. Não, mentira é mentira, não é verdade. Essa coisinha boba, essa coisa pequenininha não é verdade. Então, se não é verdade, não é? É mentira. Então a gente tomar cuidado, sabe, sermos de verdade bem criteriosas naquilo que a gente vive e naquilo que a gente permite estar na nossa vida e continuar na nossa vida. Esses meninos aqui, muitos entraram muito novos, fizeram o que agradava a Deus, não é? Mas, eles entraram naquela realidade, as coisas já estavam ali e eles permitiram continuar. Às vezes, na nossa vida, a gente identifica coisas que realmente estão ali, mas qual é, né, qual deve ser a nossa atitude? Estão aqui, mas não podem permanecer. Tem que ter uma limpeza, tem que sair, tem que parar de influenciar, tem que parar de estar ali na minha vida, na minha família, nos meus negócios, né, e em tudo que diz respeito a nós. Então, tomarmos esse cuidado. Lá no capítulo 15 ainda, no verso 16, a gente tem outra menção que diz assim: naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Olha que coisa horrível. A gente vai ver aqui, depois se você puder ler esses dois livros, primeiro e segundo Reis, vale muito a pena, tem muita coisa interessante ali, tem muita ministração de Deus, sabe? Cada coisa que vai mexendo mesmo. Eu fui lendo, né, para ir separando os versículos que tinham menção a mulheres, mas aí lendo tudo, né, é muito mais completo, muito mais impactante. Então, se você puder, leia com calma esses capítulos, esse livro todo. E aqui a gente vai vendo os reis, né, tomando o trono e aí morrendo, os seus sucessores, e assim vão contando as histórias, mas muitas guerras, muitas batalhas e coisas terríveis acontecendo, e aqui a gente tem um exemplo disso, né, e quanto se sofre numa guerra, né. Olha aqui que coisa terrível. Ele foi contra essa cidade,
mas eles eles estavam resistindo, ele consegue entrar e ele acaba com todos os moradores dali, e ele faz essa coisa terrível de abrir o ventre das mulheres grávidas. Então são coisas abomináveis, terríveis, né, que acontece, né, nas guerras, no jogo de poder, né, de querer tomar o lugar do outro, são coisas terríveis. Mas vamos lá, verso 32, ainda do capítulo 15, diz assim: No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, de novo, olha lá. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então, de novo, a gente vê, né, um grande erro que esses reis cometeram. Fizeram sim o que aprovava ao Senhor, foram com certeza abençoados com isso, mas permitiram que continuasse o erro, o engano, permitiram que coisas que os afastavam de Deus continuassem na vida deles e na vida da nação. E isso teve um preço muito alto e muito terrível. Vamos agora lá para o capítulo 18. Vamos para o capítulo 18, verso 1, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, então já são outros personagens que vão entrando aí na história, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. E olha só, então, né? Diz aqui que entrou um novo rei, sucedendo seu pai, e esse rei, né? Esse rei Ezequias, filho de Acás, ele assume o reino, ele faz o que aprova, o que Deus aprova, mas ele continua. Olha só, diz que ele fez o que o Senhor aprova, e eu acho muito interessante porque aqui diz, ele fez como o Senhor aprova, tal como Davi fez. Então, o coração dele era um coração muito parecido com o de Davi. Davi não permitiu, de maneira alguma, que no seu reino continuassem a oferecer sacrifícios a falsos deuses. Ali, o nome do Senhor foi adorado, foi engrandecido, somente o nome do Senhor. E aqui a gente encontra, né, de novo, Ezequias fazendo a mesma coisa. Ele fez o que aprovava ao Senhor e ele não permitiu que continuassem as coisas erradas ali. Diz que ele removeu os altares idólatras, que ele foi destruindo tudo o que não era de Deus, né? Então a gente vê aqui um rei que fez o que aprovava ao Senhor e continuou, né? Agradando ao Senhor, não permitindo que coisas que o afastassem do Senhor permanecessem na sua vida e na vida da nação. Então, que seja um grande aprendizado para nós, essas histórias aqui, em nome de Jesus. A gente vai pular agora lá para o capítulo 21, falei que a gente ia ver vários capítulos, né? Capítulo 21, verso 1 agora. Manassés tinha 12 anos de idade, muito novinho, né? Quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zibá. Ele fez o que o Senhor reprova
imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito em Jerusalém, porém meu nome. Então aqui a gente vê esse menino, assumindo o trono, né, do seu pai, ele, de Ezequias, que a gente acabou de ver, que fez o que o Senhor aprovava e continuou, não permitiu que ficassem coisas ali que os afastassem de Deus. Eu fiquei pensando, falei, poxa, um menino tão novo, 12 anos, né, que está ali, sedento, novinho, aprendendo, né, ali dentro de casa, o que o pai faz, o que a mãe faz, e não seguiu o exemplo do pai. E o pai deu um bom exemplo, pelo menos no começo, né, naquilo que ele fez com o reino. Agora a gente não sabe o que acontecia dentro de casa, né, a gente não sabe de como foi feito isso, porque é muito importante a gente avaliar essas questões, né. É claro que você pode fazer tudo certo, você pode dar um bom exemplo, mas é claro que o seu filho, sua filha, vai ter a sua vida, vão fazer as suas próprias escolhas, não é? A gente crê que a palavra de Deus diz que se você ensina a criança no caminho, ela vai continuar seguindo no caminho correto, está lá dentro do coração, né? Ah, mas nunca vai desviar? Pode até ser que em algum momento desvie, mas a gente crê que Deus está ali agindo e em algum momento vai voltar, em algum momento aquilo que já está lá dentro, no coração, que foi semeado, vai aparecer. A gente crê nisso, não é? Mas aqui eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, né? Esses reis de Judá, principalmente, que era o reino de Davi, onde Deus falou que iria, que era o que estava no coração de Deus, que Deus tinha zelo, era o reino de Judá, não é? É claro que Deus agiu ali no reino de Israel, mas a gente vê Deus continuamente falando sobre a promessa que ele tinha feito a Davi, né, de permanecer o trono ali, e a gente sabe também que era uma profecia, que precisava continuar, porque Jesus viria daquela linhagem, né, então estava tudo sob ali o governo de Deus, né. Mas a gente vê que eles abandonam, e a gente vê aqui, né, a Ezequias abandonando as coisas erradas, fazendo o que Deus aprova, não permitindo que ficassem ali os altares a falsos deuses, mas eles permitiam algumas coisas ainda. Mesmo esse, né, que limpou, acabou com os altares a falsos deuses, eles tinham costumes que eles tinham adquirido de muito tempo, que foram se afastando aos poucos, lá, lembram lá na época de Juízes, né, que foram se afastando aos poucos e começando a adquirir, costumes, cultura dos povos, né, que eram pagãos, que não conheciam a Deus, e uma dessas coisas era se casar com várias mulheres. Então a gente tem aqui esse menino que era filho, né, de Ezequias, mas que ele tinha também vários irmãos que eram de outras mães. E era uma família que não era a constituída por Deus, né? Era uma família já corrompida pelos costumes de povos que não conheciam a Deus. E isso pesou muito no relacionamento, na vida, né, de pai e filho. A gente vê isso em Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que permitiu, né, se deixar levar pelos costumes que eles já tinham adquirido de povos pagãos. Davi teve várias mulheres, teve filhos com várias mulheres e teve problemas sérios com seus filhos, né? Então a gente vê aqui que em muito eles fizeram o que Deus aprova, buscaram fazer as coisas corretas, mas
permitiam ainda muitas coisas que Deus não havia instituído. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus, ele estabeleceu desde o início aquilo que ele diz que foi feito por ele, que foi criado por ele, que é para ser assim, né? Então, por mais que a gente se relacione, que tenham costumes diferentes, que tenham culturas diferentes, que a sociedade diga que não, agora é assim que acontece, não, a gente tem que sempre voltar para o início, como era lá atrás, né? Jesus fez isso, eu gosto muito dessa resposta de Jesus, quando eles perguntam, e o adultério, e o divórcio, e não sei mais o quê, Jesus, o que ele responde? Vocês querem saber mesmo como é que deve ser a vida de vocês? Vocês querem saber mesmo como é que vocês devem viver? Olha como era lá no início. Como é que Deus criou? Como é que Deus falou que era para ser? Então é assim. É assim que é para ser. Deus estabeleceu, porque Ele nos criou. Quem somos nós para chegar para Deus e dizer assim, então, você criou, você fez assim, mas agora eu quero mudar. Eu quero que seja diferente. Quem somos nós? Né? A Bíblia ela usa alguns exemplos interessantes. Ela fala: escuta, o oleiro está lá mexendo no barro, aí de repente o barro, né, olha para o oleiro e fala assim: não, ó, não é assim que eu quero que você mexa comigo, eu quero que você faça de outro jeito, né? Quem somos nós para chegar para o Deus eterno, majestoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, né? E chegar e dizer, você criou, mas não gostei do jeito que tá, eu vou mudar, né? Eu vou fazer diferente, eu não quero. Não. Além de Deus ser o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, é o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, e ele sabe por que, que as coisas devem ser do jeito que ele falou que devia ser. A Bíblia fala, sabe aquilo que Deus tem é infinitamente melhor do que aquilo que você pensa. Então, quando Deus estabeleceu, ele já sabia que era o melhor para a gente. Ele já sabia que vivendo assim nós teríamos plena vida, uma vida cheia, repleta, né? Uma vida que realmente ia satisfazer. Deus sabe que se nós vivêssemos da maneira como Ele estabeleceu, o propósito de vida, sabe, estaria muito latente, vivo dentro de nós. Aquela coisa das pessoas falarem, eu não sei por que eu nasci, eu não tenho propósito de vida, eu não sou um engano, nasci por engano. Essas coisas é porque as pessoas estão distantes daquilo que Deus estabeleceu. Porque quando nós descobrimos o que Deus estabeleceu para nós vivermos, nós não vivemos mais perdidos, sem saber por que nascemos, qual o propósito de vida. Em Deus, nós começamos a realmente viver uma vida plena. Em Deus, nós vivemos uma vida com sentido, sabe? Né? Entendendo plenamente quem nós somos, por que fomos criados, para que fomos criados. Deus sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe. E por isso, a resposta está nele. Por isso, nós podemos encontrar toda alegria, toda paz, toda satisfação, tudo que nós precisamos nele, nele. Por isso que nós podemos aprender aqui com essas histórias, né? De buscar aquilo que agrada a Deus, buscar aquilo que Ele estabeleceu e trazer isso para a nossa vida e viver isso, não permitindo que coisas que nos afastem de Deus permaneçam na nossa vida, mas sermos muito zelosas daquilo que nós aprendemos de Deus, sabe? Tudo aquilo que nós aprendemos, seja um pouquinho, vamos praticar. Depois, vamos aprendendo um pouquinho mais, vamos praticar aquilo também, né? E praticando tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, buscando sabedoria dele, para também discernir. Senhor, isso vem do Senhor. Isso aqui é bom, sabe? Isso aqui é para permanecer na minha vida ou não?
buscando na palavra dele, porque é nela que nós vamos descobrir a vontade de Deus, os princípios de Deus. Nela nós vamos aprendendo a não negociar com coisas que aparentemente, sabe, são ali, não vão causar muito dano, ou não parece, né, tem uma aparência de, uma coisa que não vai me prejudicar. Se não vem de Deus, vai. Em algum momento vai. Em algum momento vai trazer consequência. Então, que estejamos atentas, em nome de Jesus, que busquemos sabedoria nele, para discernir aquilo que vem dele e aquilo que não vem. E a sabedoria é discernir e viver. Porque às vezes a gente tem o entendimento, mas se a gente não pratica o entendimento, fica só um entendimento. Eu sei que isso não é bom, mas continuo permitindo na minha vida. Isso não é sabedoria. Sabedoria é discernir. Isso não é bom, então a partir de agora que eu entendi que isso não é bom, eu não aceito mais na minha vida. Sabedoria é entender. Isso é bom, isso vem de Deus, então eu vou praticar e eu vou viver. A sabedoria é colocar na prática aquilo que nós aprendemos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a olharmos para a nossa vida, a de verdade refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre tudo que diz respeito a nós, né? E buscarmos nele a sabedoria para vivermos conforme ele deseja que nós vivamos, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos orienta, que nos ilumina, que nos traz entendimento. E, Senhor, nós pedimos aqui, né? Porque a promessa do Senhor que a mulher sábia edifica, nós queremos ser essas mulheres sábias, Senhor. Queremos receber sabedoria do Senhor para o nosso dia a dia, para aquilo que nós vivemos, para aquilo que nós permitimos na nossa vida, na nossa família. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser mulheres que fazem e vivem o que o Senhor aprova. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe de uma maneira muito especial tudo que diz respeito a você e que Ele continue realizando a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem aí na paz e, se Deus quiser, logo a gente se vê. Tchau, tchau.